Olá, amados, a paz de Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Um abraço a todos que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham por meio desta live. Estamos dando início ao nosso estudo sobre autoridade espiritual. Amém? Deus tem trazido esse propósito ao meu coração e eu tenho procurado, amados, passar tudo que eu tenho aprendido. E isso eu tenho aprendido com um grande homem de Deus, cujo nome é White Mani. Todos os seus escritos, todos os seus livros, são livros que nos dão muita luz, nos traz muito conhecimento de Deus sobre o governo, sobre o reino. Foi um homem que foi, em sua época, em sua geração, muito usado poderosamente por Deus. White Mani, procure obter os livros deles, os escritos deles, são muito bons, muito poderosos. Todo homem que eu conheço, homem de Deus, renomados no mundo inteiro, já leram os livros de White Mani. Amém? Quero convidar você também para quinta-feira. Quinta-feira nós temos o nosso culto, amados, às 19h30, tá? Culto profético, um culto apostólico, um culto poderoso, ao qual o Senhor nos estará dando, eu creio, em nome de Jesus, uma palavra para ser ministrada, uma palavra de esperança, de salvação, de cura, também uma palavra de direcionamento, uma palavra revelada no coração de Deus. Então te convido também para estar conosco na quinta-feira, às 19h30. Amém? Esta mensagem está sendo agora gravada às 3h30, 3h40 da tarde, tá? E vai ao ar às 8 horas para que você assista. E eu peço a você que curta aí, tá? Assine lá a nossa página, dê quantos curtir você deseja dar, para que a nossa página ela cresça, ela venha expandir, e a gente venha ter um número de assinantes, amados, que a gente possa alcançar, novas pessoas, novas almas, porque o propósito desse estudo é isso, é levar o conhecimento do Evangelho, é levar o conhecimento do reino e do governo de Deus. Amém? A palavra que vos ensino, nem a minha, nem de White Mani, nem de apóstolo, profeta, ou evangelista, ou pastor algum, é do Senhor Jesus Cristo. A autoridade que vos tenho feito conhecer nesse estudo é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, um forte abraço a todos que nos ouvem, que nos assistem aí da cidade de São Paulo, lá do Chile, os meus irmãos chilenos, um beijo no coração. Amém? E os meus irmãos aqui de Pederneira, da Igreja ACR, Cristo é a resposta. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Amém, amados? Glória seja dado a Deus. Amém? Quero pedir para que você também se esforce para estar no domingo. Vocês que são daqui da Igreja Apostólica Cristo é a Resposta, de Pederneira, se esforce para estar no domingo de manhã. Nós vamos estar tendo a escola dominical. Escola dominical. Amém? Nós vamos fazer uma oração, depois nós vamos ter, tá ok? Um momento de adoração, vamos colocar aqui um louvor do Rodolfo Abrantes, e um louvor muito bonito, amém? E eu quero que você assista conosco, louve a Deus conosco, amém? Vamos lá? Glórias a Deus, aleluia, aleluia. Vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo pelo sangue de Jesus sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, sobre a vida de todos aqueles, Pai, que nos ouvem, que nos assistem nesse momento, nesta hora. Que o sangue de Jesus Cristo, Senhor, seja, Pai, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre cada pessoa neste lar, seja sobre os umbrais das portas, janela, o telhado, as paredes, que seja levantado muros de fogos espirituais pelo lado de cima, de baixo, por frente, por trás, pelo lado direito, pelo esquerdo. Que o sangue do Cordeiro de Deus seja colocado, Pai, não somente, Senhor, ó Deus, sobre as vidas, mas também sobre os seus lares, trazendo proteção para que o inimigo, o anjo da morte, o mensageiro, Pai, de Satanás, não entre no lar dos teus filhos, dos teus servos. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco, Pai, a minha pessoa, os meus órgãos de fala, de ouvidos, ó Deus,
ao teu dispor, para que, meu Deus, me use conforme seja a tua vontade, o teu querer. Que, meu Deus, fale comigo, fale com meus irmãos e irmãs, em nome de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos adorar a Deus com esse louvor lindo, maravilhoso. Aleluia. Cris. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome maravilhoso. Bíblia aí, por favor. O menino nasceu. O menino nasceu. Como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondo.
Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como o Senhor me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Aleluia. Aleluia. Como você, ninguém me vê como o Senhor me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como o Senhor me vê. O Senhor me vê. Faz brilhar teu rosto sobre Aleluia. você.
Senhor, faz brilhar teu rosto sobre mim. Amém? Glória a Deus, que presença doce, que presença linda, que presença de Deus. Deus é achado daqueles que o buscam, encontrado daqueles que invocam. Amém? Então, queridos, vamos compartilhar uma porção da palavra nessa noite, falando sobre autoridade espiritual. Amém? E algo que eu quero trazer como uma revelação ao seu coração. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos convoca, né? Ele nos convoca para obedecer. Quando a palavra diz todo aquele que crê, ou seja, todo aquele que obedecer. Quem crê, obedece. Quem não obedece, não crê. Então, o Evangelho, ele nos faz uma convocação. Quando eu falo que creio em Deus, eu estou falando que obedeço a Deus. Mas se eu não obedeço, eu também não creio. A fé, o esteio da fé é isso aí. A obediência. Obediência a Deus. A Bíblia ela menciona, mas a obediência além da fé. Além da fé. Pois nós somos apenas pecadores, né? Mas pecadores que não vivem, né, pecando e pedindo a Deus para ser santo. Nós somos santos que lutamos e pedimos a Deus para não viver em pecado. Amém? Somos filhos da obediência. Tem os filhos da desobediência, que é os filhos do diabo, e os filhos da obediência, que é os filhos de Deus. Amém? Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 16, a Bíblia nos fala sobre isso. Aonde, pastor? Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 16, diz assim, ó: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, né? As boas novas, o que está falando aqui? O Evangelho, amados. Por isso que Isaías, no capítulo 53, né, ele cita isso. Então Paulo diz assim, ó, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Por isso Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Quem creu? Né? É somente aquele que crê, que vai obedecer, para que sobre ele esteja a mão forte, a mão poderosa do Senhor. Então a fé, ela é alicerçada pela obediência, ela é assegurada pela obediência. Por isso a Bíblia fala acerca de Abraão. Abraão foi justificado por fé porque creu. Porque obedeceu o que Deus pediu, o que Deus falou. A fé que não está fundamentada, alicerçada na obediência, pô, você me perdoe, mas isso não é fé. É torcida, né? É pensamento positivo, nova era. A fé, o fundamento dela, o alicerce dela é a obediência. Amém? Então procure obedecer. Procure se submeter à palavra de Deus. Isaías, no capítulo 53, no verso 1, ele fala sobre isso. Ele diz assim, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação para que sobre ele seja estendido a mão do Senhor? Então a mão do Senhor só vai estar sobre aquele, né, que obedece. E esse que obedece é o que crê. E o que crê é o que demonstra fé. É o que demonstra fé. E obedeceu às boas novas. O que são boas novas? O Evangelho. O Evangelho. Eu sei que não é fácil, por mais que você fale para mim que o Evangelho é coisa simples, não é coisa simples, não é fácil de viver o Evangelho. Mas Jesus enviou o Espírito Santo, o seu próprio Espírito, para habitar em nós, para nos ajudar
para nos ajudar. Amém? Então a natureza da crença no Evangelho é a obediência. O que, pastor? A natureza da crença no Evangelho é a obediência. Isso é manifesta através de fé. Manifesta através de fé. Obediência manifesta através de fé. Tá ok? Então a Bíblia fala também: tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas isso não está escrito na Bíblia? Está sim. 2 Tessalonicenses, eu quero que você pegue a tua Bíblia aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 18, o que fala? Diz assim, ó. Eu vou ler do 1 ao 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 1 ao 8. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Por esta causa, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês, em todas as perseguições, tribulações em que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que causam-lhes tribulação. Versículo 7. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. E a nós também, né? Isso acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo for revelado lá dos céus. Quando Jesus Cristo for revelado lá dos céus, com os seus santos anjos poderosos em meio chamas flamejantes, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos duas classes de pessoas: os que não conhecem a Deus e os que não obedecem a Deus. Quer dizer, há pessoas que conhecem, mas não obedecem. Então, aí, amados, aí se refere ao cristão, ao crente. Amém? Aquele que já foi para a igreja, entregou a vida a Jesus Cristo, mas não consegue obedecer cabalmente, né, a palavra de Deus, o Evangelho. Ele obedece em algumas coisas. Então ele diz, Paulo, né? Ele diz assim, no versículo 8: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala aqui, no verso 9, ó. Eles sofrerão, né, a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor Jesus e da majestade do seu poder. Meu Deus, pastor, o fato de nós não obedecermos, o fato de nós não nos alicerçarmos, né, na fé através da obediência, que isso é que nos concede autoridade. É o que nos concede autoridade, é o que nos habilita para sermos autoridades representativas por Deus. E só essas pessoas que vivem nessa condição é que Deus opta dar a eles autoridade. Você está aqui? Você está me entendendo? Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Então aqueles que não obedecem, para Deus são rebeldes. Para Deus são rebeldes. Temos que obedecer. E obedecer como, pastor? Eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Vou te explicar. Não é obedecer aquilo que nós queremos somente, é obedecer tudo aquilo que a Bíblia pede que façamos. Que sejamos perdoadores, assim como queremos que as pessoas nos perdoem, que sejamos benignos, que sejamos amorosos, que não sejamos vingativos, que não paguemos o mal com o mal, mas paguemos o mal com o bem. Que não sejamos caluniadores, mentirosos, cobiçosos. Você está aqui? Você está me entendendo? A ira e a indignação, amados, aos faciosos,
né, que pela desobediência se rebelam contra Deus, infelizmente, vai vir. E muitos já têm experimentado, né? A ira do Senhor pelo fato da rebeldia, como aquele povo que Deus tirou do Egito. E lá no deserto matou todos eles. E lá o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, ele nos faz uma advertência. Ele diz assim, que não haja em vocês um coração duro como houve, né, naqueles em que Deus tirou do Egito e os matou no deserto, porque foram infiéis a ele nas águas de Meribá. Então, ou seja, a Bíblia nos convoca a obedecer. Fé é demonstrada através de obediência. E quem obedece, amado, se sujeita. É o que Tiago fala no capítulo 5, verso 7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu não estou me sujeitando a Deus, o diabo não vai se sujeitar a mim. Esqueça isso. Esqueça isso. Suas orações não vão ser ouvidas. Deus espera, Deus dá tempo para que nós caiamos em si, assim como foi o filho pródigo, né, e façamos aquela oração que o filho pródigo fez. Pequei contra os céus, pequei contra o meu pai. Direi então, voltarei, me arrependerei e direi, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então é necessário que haja uma predisposição no coração, meu e seu, que me ouve nessa noite, a obedecermos o Evangelho, a obedecermos a Jesus Cristo e a sua palavra, para que a fé seja demonstrada através dessa situação. Então, amados, a autoridade nos é concedida pela obediência e pela fé. Então você vai orar e Deus vai ouvir. Então você vai profetizar e Deus vai cumprir o que saiu da tua boca, se você é uma pessoa que vive em obediência, e essa sua obediência se manifesta pela fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Então aqueles que não obedecem são rebeldes. A ira e a indignação aos facciosos que desobedecem a verdade, né? Os desobedientes são os rebeldes, tendo o apóstolo Paulo, né, em Romanos 2,8, Paulo diz assim, ó, os desobedientes são rebeldes, tendo purificado as vossas almas pela obediência à verdade. Quer dizer, a obediência purifica-nos, tira de nós aquilo que a Bíblia chama de rebeldia. A obediência purifica nosso coração da rebeldia. Rebeldia. Lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz assim, ó, isto indica claramente que a purificação é através da obediência à verdade. A fé é obediência. Escreva isso, anote isso aí na página da sua Bíblia, no caderno aí, para que você nunca mais esqueça disso. Fé é demonstrada através de obediência. Não adianta, querido, essas pessoas que estão aí batalhando, querendo fazer as coisas, sabe, não vê nada acontecer, estão dando soco e ponta de faca, nadando contra a correnteza, não vai acontecer nada. Por quê? Não porque Deus não os ama, não porque Deus não os quer abençoar, mas porque eles estão insurgindo contra a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, não sendo obediente. E a fé, o fundamento da fé é a obediência. E através disso, flui a autoridade de Deus. Deus concede a autoridade. Deus jamais vai andar com uma pessoa desobediente. Jesus é a autoridade de Deus, e Ele está na minha vida, e para Ele estar na minha vida, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Então a fé é obediência. O que, pastor Marcelo? Sim, a fé é obediência. Nós, amados cristãos, né, nós deveríamos ser antes chamados de um povo, como poderíamos dizer, um povo obedecedor. Olha, lá vem os que obedecem. Lá vem ser chamado de crente, devia ser chamado o povo que obedece. Obedece a quem? Obedece a Jesus Cristo. Então o povo cristão era para ser chamado de um povo obedecedor.
um povo que obedece, um povo que se submete, um povo que tem prazer, né, em se submeter ao Evangelho. Pois devem, né? Nós, como cristãos, devemos ficar sujeitos à autoridade do Senhor e nela crer. Depois Paulo, né? Depois que ele foi iluminado, Paulo perguntou: que farei, Senhor? Atos 22, 10. A Bíblia não diz que Paulo somente creu, mas também que se submeteu ao Senhor. O seu arrependimento foi causado pela compreensão, amados, da graça e pela obediência à autoridade de Jesus Cristo, quando foi movido pelo Espírito Santo para ver a autoridade do Evangelho. Chamou Jesus de Senhor. Ele não respeitava Jesus e nem respeitava a igreja, e nem respeitava os discípulos. Ele mandava bater, mandava algemar, mandava levar preso. Mas agora Paulo está chamando está chamando Jesus de Senhor e demonstra respeito pelos cristãos. Porque agora ele também se torna um cristão. Através do quê? Através da fé manifesta pela obediência. Pela obediência, pela obediência. Aleluia. Então, quando foi movido pelo Espírito Santo para ver a autoridade do Evangelho, ele chama Jesus de Senhor. Deus não nos chama só para receber a sua vida através da fé, mas também, amados, para manter a sua autoridade através da obediência em nossas vidas. Vou repetir, preste atenção. Deus não nos chama só para receber a vida eterna, por meio da fé, porque a salvação é por meio da fé. A Efésios capítulo 2, verso 8. Não é por meio de obra para que ninguém se vanglorie, né? Mas por fé. Né? Mas também para manter a sua autoridade através da obediência. Jesus, amados, escolhe-nos, aos que estamos na igreja, a obedecer às autoridades da igreja, que ele estabeleceu, como também no lar, na escola, na sociedade. Obedecer à sua autoridade direta. Não é necessário, amados, destacar especificamente, né, a que a pessoa seria preciso obedecer. Quando nós estamos sujeitos a uma autoridade, é chefe, é guarda de trânsito, é um guarda policial, é uma autoridade governamental, é uma autoridade eclesiástica, é autoridade sacerdotal, né? Dentro de casa, o pai ou a mãe, uma autoridade marital, o esposo, o sacerdote da esposa. Amém? Então é necessário, se faz necessário. Muitos são capazes de dar ouvidos e obedecer somente, amados, a uma determinada pessoa. Isso indica, né, que ainda não descobriram a autoridade. De nada adianta obedecer ao homem e a autoridade que devemos obedecer, não obedecemos. Para aqueles que conhecem a autoridade, até mais leve, a mais leve das desobediências, fale-os sentir que falharam, que são rebeldes. Quando Davi corta lá o manto de Saul, ele se viu como um rebelde, como um desobediente. Pesou no coração a atitude de Davi, quando ele corta ali o manto de Saul, pega um pequeno pedaço da orla do manto, e do outro lado da montanha ele diz: aqui, ó, estou aqui com um pedaço do seu manto, cortei aí dentro da caverna, você nem viu, se eu quiser eu tinha te matado. Aí a Bíblia diz que o coração dele pesou, e ele diz: meu pai, eu pequei contra o Senhor. Longe de mim levantar a mão contra o ungido de Deus, longe de mim desobedecer a autoridade do ungido de Deus. Nós vivemos um tempo muito complicado, irmãos, onde não somente Satanás tem agido contra a igreja, contra os ungidos de Deus, mas ele também muitas vezes acaba aliciando pessoas dentro da igreja para se levantar contra os ungidos de Deus, para magoar, para ferir,
para envergonhar, defamar, denegrir o ministério. Você está aqui, você está me entendendo? Então, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Mas aqueles que não obedecem à autoridade não têm ideia, amado, de como são os rebeldes. Antes de ser iluminado, Paulo recalcitrava contra os aguilhões, sem perceber o que estava fazendo. Depois da iluminação, né, de Deus sobre o seu coração, tirando as escamas dos seus olhos, a primeira coisa que aconteceu foi que os olhos de Paulo se abriram, né, para ver a autoridade. E essa visão continuou a se desenvolver, mesmo depois que Paulo, amados, se encontra apenas com um humilde irmão chamado Ananias. Jamais perguntou que espécie de homem era e era, culto ou ignorante, porque não olhava para o homem. Paulo não olhou para o homem. Ele reconheceu que Ananias era enviado por Deus e, por consequentemente, sujeitou-se àquela autoridade delegada pelo Senhor. Como é fácil obedecer, amado, quando nós reconhecemos a autoridade na vida de alguém. O problema hoje é que Satanás tem muita facilidade, queridos, para influenciar o coração de muitas pessoas que estão, amados, dentro de igreja, em cima de altar. São pessoas que são facilmente aliciadas pelo diabo. Elas mudam assim de uma forma. Agora, você talvez esteja pensando, mas por que acontece isso, pastor? Porque, infelizmente, a pessoa não obedece. É o que Samuel fala para Saul: por que você não obedeceu, Senhor? Obedecer é melhor do que sacrificar. Você está aqui, você está me entendendo, amado? Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero dizer para você nesta noite, o reino de Deus nas nações vai ser implantado através da igreja. Mas a igreja sofre um problema muito grande. Eu creio que o Espírito Santo, nesses últimos dias, manifestará uma autoridade tremenda, como já tem manifesto, né? Já tem manifesto, para que a igreja se alinhe, se aparelhe, né, alinhe com o Evangelho e com a vontade de Deus, para que o reino de Deus possa ser implantado nas nações. Agora, essa semana eu estava vendo uma reportagem que dezenas e dezenas, né, de budistas tinham se convertidos a Jesus Cristo e estavam sendo batizados. Passou a foto, eles dentro do rio, sendo batizados. Fiquei maravilhado com aquilo. Isso nos mostra, amém, que está chegando o tempo da restauração, ao qual o Senhor falou no livro de Atos. E virá tempo de restauração e de refrigério, em que Deus restaurará todas as coisas antes de vir o fim. Entenda isso. Então é através da igreja que Deus estabelecerá o seu reino entre as nações. Se a igreja se recusar a aceitar a autoridade divina, Deus não tem meios de estabelecer seu reino. Porque o reino é estabelecido por meio da igreja. Foi a igreja que foi levantada para isso. A igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Amém? A maneira de Deus obter o seu reino é, em primeiro lugar, a igreja. Depois, amados, que a igreja se alinhar, então Cristo estabelece reino. Não somente nas nações, mas primeiramente em nossas vidas. Vinde o vosso reino em nossas vidas. A oração do Pai Nosso é clamando para que o reino seja implantado em nós, assim como é feito nos céus. E o reino de Deus é um reino de obediência. O reino de Deus é um reino, amado, de submissão, de autoridade. Amém? Aleluia. Um dia se fará proclamação anunciando que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Onde está registrado isso, pastor? Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. A igreja ocupa o lugar entre o reino que se encontra na pessoa do Senhor Jesus. E sua mais ampla extensão se verá quando o mundo se transformar no reino do Senhor e do seu Cristo.
O reino tem de ser controlado no Senhor Jesus, antes que seja estabelecido na igreja. Tem de ser implantado na igreja antes, assegurando entre as nações. Não pode haver igreja sem o Senhor Jesus, irmãos, sendo cabeça. Hoje nós vemos as pessoas criando meios e métodos, né, para mudar, para querer facilitar o trabalhar do Espírito Santo. Você não pode fazer isso. Não, porque as pessoas, elas estão dentro da igreja, elas estão vivendo uma vida, né, semelhante às pessoas do mundo, mas Deus, no tempo de Deus, Deus vai fazer. O tempo de Deus foi no dia que ela levantou a mão para Jesus. Se até hoje ela não aceitou a conversão, esqueça-se, você tem um monte de rebelde, você está pastoreando bode. Você está pastoreando bode. E na hora que você confrontar e usar da autoridade do Evangelho, simplesmente você vai levar marrada dessas pessoas. Porque o bode não se submete à autoridade de ninguém. O bode dá cabeçada, o bode dá marrada. O bode não é sujeito à autoridade, entenda? Em nome de Jesus. Então o reino tem de ser encontrado no Senhor Jesus Cristo, antes que seja estabelecido na igreja. Tem de ser implantado, primeiramente na igreja. E não pode haver uma extensão maior do reino de Deus sem a igreja. A igreja é o grande elemento da divulgação, da implantação, da expansão do reino. E como nós temos falhado nesse quesito, o reino de Deus, amados, está sendo demonstrado através daquilo que a Bíblia fala que não é reino. Paulo, é interessante, eu acho tremendo isso. Paulo, na sua carta, Paulo diz assim, né? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Paulo não começa falando o que é reino, ele começa falando o que não é reino. Por quê, pastor? Porque estava tendo uma guerra, uma discussão entre a igreja, né, os apóstolos e os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos apóstolos, que se introduziram dentro da igreja, se introduziram como hoje, queridos. Essas pessoas que se titulam Deus. A igreja, infelizmente, é uma terra sem dono, aos olhos dos homens. Mas a igreja tem um dono, meu irmão. Um dia você vai ter que prestar conta a Deus de tudo que você fez e deixou de fazer. Quer de bom ou quer de ruim. A Bíblia fala sobre isso. Então nós temos que tomar cuidado. A igreja não é uma terra sem dono, não. A igreja tem um dono. O dono dela é Jesus Cristo. Por ela, Jesus deu a vida na cruz do Calvário. E um dia ele vai vir buscar a sua noiva. Agora, que noiva que você vai vir buscar? Uma noiva ou uma prostituta? Um cordeiro ou um bode? A autoridade nos é concedida quando nós nos submetemos à obediência. Então a fé flui poderosamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Não pode haver igreja sem Jesus Cristo, né? E não pode haver uma extensão maior do reino de Deus sem a igreja. Quando se encontrava na terra, Jesus obedeceu em todos e nos menores detalhes. Por exemplo, pagou imposto devido ao templo. Jesus cumpriu cabalmente. Não tendo dinheiro, arranjou uma moeda na boca de um peixe. Novamente, quando interrogado em outra ocasião sobre o pagamento de impostos civis, ele afirmou: dai, pois, a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mateus 22, versículo 21. Embora César fosse a pessoa rebelde, um governamentar rebelde, né? Mas Jesus não estava nem para a rebeldia dele. Ele estava naquele lugar porque Deus permitiu que ele fosse colocado naquele lugar, então Jesus pagou o tributo a ele. Mas ele sabia que um dia César ia ter que prestar conta. E no dia que fosse prestar conta, o negócio ia ficar difícil. Você está aqui? Então foi estabelecido, ele, César, foi estabelecido por Deus. Consequentemente, tinha de ser obedecido por Jesus. Depois de obedecermos totalmente nosso Senhor,
se levantará e tratará daqueles que desobedecem. Através da nossa obediência, o reino de Deus será estendido por toda a terra. Hoje, entre tantos, queridos, muitos têm consciência de pecado, mas não de rebeldia. Os homens precisam de um senso de autoridade, além do senso de pecado. Não ser sensível ao pecado prejudica a vida cristã. Falta de sensibilidade diante da autoridade desqualifica qualquer pessoa. Não está qualificado para ser do reino de Deus. Por isso que ele fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto, né? Está desqualificado. Está desqualificado. Então a igreja tem que obedecer à autoridade de Deus. A autoridade é a autoridade de Deus, de Jesus Cristo. Nós temos que saber como obedecer na igreja. Obedecer às autoridades eclesiásticas, pastores, pastoras, presbíteros, diáconos, se a igreja é de uma ordem episcopal, né, ou diaconal, seja qual for. Temos que obedecer às pessoas que estão ali. Como lá na firma, você tem que obedecer o líder, o chefe, o supervisor, o gerente. Temos que obedecer os faróis, temos que obedecer os radares, temos que obedecer o guarda de trânsito, temos que obedecer a PM, temos que obedecer, amados, as leis governamentais. Você está aqui? Você está me entendendo? Se faz necessário que a gente obedeça. Obedeça. Quando a igreja tiver obedecido totalmente, toda a terra ficará sob a autoridade de Deus. Se a igreja falhar em permitir que a autoridade de Deus prevaleça dentro dela, o reino de Deus será desviado do céu. O que, pastor? O reino de Deus será desviado do céu. Alvo de cobrir toda a terra. A igreja, portanto, é o caminho para o reino. Mas podemos igualmente frustrar o reino. Jesus chegou a dizer assim, ó, vocês nem entram no reino e nem deixam ninguém entrar. Vocês ficam na porta, impedindo. Tem muitos, amados, que têm sido empecilho para o perdido entrar, para o pecador entrar. Eu estou falando de sacerdotes, estou falando de igreja, estou falando de pessoas que estão dentro da igreja. Aqueles que estão lá fora, na cocaína, na prostituição, no tráfico, na vida louca. Então Jesus faz esse comentário, ele diz assim, vocês nem entram e nem deixam aqueles que querem entrar. É disso que Jesus está falando. Diziam as pessoas do reino. Desviam as pessoas. O Pedro já fala de outra forma. Pedro fala assim, ó, aqueles que estavam se afastando da vida errada, né, mas por causa dos ensinamentos vis, né, dado por esses mestres, esses falsos mestres, aqueles que estavam se afastando do erro, voltam para ele. Está falando do quê? De pessoas que voltam, amados, a beber, a fumar, porque houve da igreja, que não tem nada a ver. Não, você tomar uma cervejinha sem álcool, você tomar... Ô, meu irmão, você está dizendo para uma pessoa que tem problema com vício de bebida. Tem gente que botava um copo de cerveja na mão, amado, na hora de acender o cigarro. E por aí afora, em tantas outras coisas. Não tem problema nenhum em você ir ao motel, comemorar aniversário de casamento, você e sua esposa, procura um motel bom, um motel chique, um motel caro, não importa quanto ele seja, pode ser 1 milhão a hora, 1 milhão de reais ou 1 milhão de dólares, ele continua sendo um leito imoral, aonde uma prostituta e um prostituto se deitarem. E a Bíblia fala o que sobre isso? Fala que digno de honra seja o matrimônio e o leito imaculado. Hebreus 13. E o leito imaculado. Eu não posso pegar minha esposa e levar ela para um motel, para deitar com ela, entrar dentro
de uma banheira de massagem onde vários entraram ali dentro para se prostituir, adulterar, fornicar. E eu estou levando a igreja do Senhor, porque a minha mulher é a igreja. Eu não sei onde que essa turma vai parar, querido. Você está entendendo? É no anseio de querer voltar, sabe? Voltar aos desejos da carne. Não se escandalize com o que eu estou falando, mas tem muita gente mais perdida do que os que estão lá fora no mundo. Infelizmente estão dentro da igreja. Eles precisam se converter novamente. Ir até Deus e pedir perdão pelos seus desatinos, pelas suas mazelas. Como pode o reino de Deus se manifestar, né? Se não somos capazes de nos sujeitarmos a pequenas coisas, a pequenas dificuldades dentro da igreja, como pode o reino de Deus prevalecer? Se sempre discutimos e argumentamos entre nós, temos grandemente atrasado o horário divino de Deus. Todos os rebeldes têm de ser, amados, expulsos para que o caminho de Deus seja desobstruído. Quando a igreja obedecer verdadeiramente, todas as nações lhe seguirão. A responsabilidade da igreja é imensa. Quando a vontade e a ordem de Deus se encontrar livre, o acesso na igreja e ao reino de Deus será estabelecido. Se cumprirá na vida de todo aquele que buscar, e todo aquele que o buscar o encontrará. Nós temos que ter livre acesso ao reino, amados. Temos que ter livre acesso ao reino de Deus. Viu? Nós temos que obedecer às autoridades delegadas, autoridades instituídas por Deus. Ah, não tem que obedecer comedor de feijão que nem eu. Ah, que meu pastor é Deus. Ah, eu obedeço esse chefe, você é um idiota, para ser mais que ele. Eu era aqui para ser chefe aqui. Eu era aqui para ser o pastor aqui. Eu era para ser o diácono aqui. Eu era para ser o presbítero aqui. Eu obedeço meu marido, mas olha, aqui também é um retardado, um tonto. Sabe? Mão de vaca, muquirana, só sabe falar em conta. Tudo ele quer fazer conta, tudo ele quer fazer conta. Não, é porque tudo você quer gastar, tudo você quer gastar. E não tem como dois andarem juntos se não for de comum acordo. Entre em acordo com o seu marido. Entre em acordo com a sua esposa. Seja homem dentro da sua casa. Estabeleça a ordem sacerdotal de você como sacerdote. Não é fazer com que a mulher seja capacha, é fazer com que a mulher se coloque na posição dela. De obedecer ao esposo naquilo que lhe é devido, não no que não é indevido. Não no que não é indevido. Amém? Nós vamos parando por aqui, queridos. Sexta-feira daremos continuidade. Falaremos, né? Falaremos sobre a questão da autoridade delegada. A autoridade delegada é aquele que foi ungido, consagrado para exercer um cargo ministerial. E se ele é ungido de Deus, consagrado, né, pelas autoridades humanas, mas ele é ungido de Deus, se levantar contra a autoridade de um homem desse ou de uma mulher dessa, nos trará sérios problemas. Então, eu quero orar antes de encerrar, quero abençoar a tua vida. Peço que você medite em tudo que falamos aqui nessa noite. A autoridade, ela se manifesta através, amados, desses pilares: obediência e fé. A fé está firmada na obediência. E sem esses dois juntos, a autoridade não se manifesta. Não se manifesta, não se manifesta. Porque aquele que não crê é o que não obedece. E o que não obedece é aquele que não crê. Então, a autoridade, Mecas e Catimiriba, vai estar sobre a vida desta pessoa. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta noite por todos que até agora estiveram conosco, nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando nesse estudo. Peço, meu Deus, que o Espírito do Senhor continue ministrando, falando ao coração deste irmão, desta irmã, ministrando, Senhor, a tua graça, o teu amor, fazendo com que em tudo, Pai, nós venhamos ser, ó Deus, sábios no nosso falar.
Que a nossa palavra seja sempre temperada como um bom tempero. Eu os abençoo em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, o amor do Deus Pai, do Deus Filho, seja hoje e para todos sempre, cada um de vós. Amém e graças a Deus. Um beijo no seu coração. Mais uma vez quero vos lembrar que sexta-feira tem continuidade desses estudos, né? Autoridade espiritual. Na quinta-feira, depois de amanhã, nós temos o nosso culto profético e apostólico, aonde de certo Deus nos dará uma palavra para estarmos compartilhando com todos vocês. E no domingo de manhã, meus amados, tem escola dominical na igreja. Nós vamos voltar com a escola dominical. Nós não estamos desfiados. Ah, mas não pode. Lógico que pode. Você pode sentar 1,5 metro longe do olho e levar a tua máscara e continuar lendo a palavra e fortalecendo o teu coração, firmando a tua fé em Deus. Amém? Porque dentro de casa só vendo, amado, Netflix e no Facebook e no WhatsApp e no Messenger, a gente vai desviar, hein? A gente vai desviar, hein? Tem muita gente desviada, hein? Mas que a gente não esteja também, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, fica com Deus. Shalom, Adonai. Até sexta, não, até quinta.